O amanhecer sobre o Canal da Mancha cheirava a óleo frio e sal. O céu se comportava como um instrumento que decidiria quem se movia e quem não se movia. Esse fato simples: quem controlava o ar controlava o movimento no chão. Isso conectava essas máquinas e esses homens, e transformava um catálogo de aviões em uma história de sobrevivência, de sincronização e da desmontagem lenta e mecânica da capacidade do inimigo de lutar. No começo de 1944, os céus aliados estavam cheios de opções. No verão, 5 caças, cada um forjado por necessidades e personalidades diferentes da guerra. Eles moldariam o ritmo das operações, das SEBs da Normandia até as pontes arruinadas dos Países Baixos, convertendo velocidade e poder de fogo em uma negação implacável de mobilidade para as forças do eixo. Um jovem piloto, preso no assento de um Supermarine Spitfire, sentia o coração do motor bater contra as costelas e conhecia a urgência. Na Europa, o Spitfire era o bisturi, cirúrgico e rápido, capaz de fazer curvas mais fechadas que os adversários em batalhas onde 1 ou 2 graus de ângulo significavam vida ou morte. Mas em 1944, ele era mais do que aquele mestre das curvas. Os britânicos aprenderam a espremer os motores Merlin e a instalar asas cortadas para resposta em baixa altitude, transformando o Spitfire em caçador de colunas no solo e de caças no ar. A memória sensorial que um piloto lembraria depois. O cheiro de verniz queimado, o gosto de ferro quando a adrenalina travava a garganta, enquanto as balas costuravam a fuselagem. Tudo isso vinha de sortidas voadas baixo sobre os campos ingleses, vendo colunas de fumaça subirem de um comboio alemão isolado, e sabendo que a próxima passada podia parar seus motores para sempre. A contribuição do Spitfire não era só vitória no ar, era um martelo psicológico. Quebrava a confiança de comandantes que de repente viam suas estradas e pátios ferroviários profanados sob um céu que não podia ser domado. Do outro lado do Atlântico, outro tipo de inevitabilidade se desenrolava. A escolta de longo alcance era uma promessa que as tripulações de bombardeiro desejavam desde os primeiros ataques estratégicos. O P-51 Mustang chegou como resposta a uma prece, mas sua importância ia além do alcance. Os engenheiros descobriram um jeito, pela posição do radiador e por um desenho aerodinâmico cuidadoso. Não só para levar combustível extra, mas para fazer o duto do radiador gerar empuxo. Um benefício aerodinâmico curioso, depois chamado de efeito Meredith. Isso significava que o Mustang podia avançar e voltar para casa sem ceder velocidade ou altitude. Acompanhava bombardeiros de 4 motores e transformava o céu em um corredor de proteção, não em uma estrada exposta. As tripulações de bombardeiro aprenderam a dormir um pouco entre as missões quando um grupo de P-51 pairava por perto. O medo da escuridão solitária em grande altitude diminuiu. O Mustang talvez tenha dado aos aliados o direito de concluir um ataque, mas também mudou o cálculo das táticas dos caças alemães. Forçou os interceptadores a perseguir quando teriam preferido a emboscada. Nos porta-aviões e no Pacífico, o F-6F Hellcat cultivou outra narrativa, uma de resiliência e simplicidade. Pilotos da frota que andavam sobre sua pele de alumínio encontravam uma cabine que perdoava erros, uma máquina que aguentava tiros e continuava voando. Contra os Mitsubishi Zeros, os Hellcats acumularam abates porque seu projeto aceitava as durezas das operações em porta-aviões e a inexperiência dos pilotos como variáveis a serem neutralizadas pela robustez. O que marinheiros e aviadores às vezes deixavam passar no calor do combate era que o triunfo do Hellcat não era só mecânico, era organizacional. A linha de produção da Grumman e o ciclo de treinamento da Marinha se sincronizaram em 1944. Assim, os substitutos chegavam rápido, não como protótipos frágeis, mas como sobreviventes comprovados. Homens que um mês antes tinham pavor de pousos em porta-aviões, de repente confiaram no avião a ponto de entrar na briga e voltar com furos e histórias. Essas histórias, trocadas no refeitório, endureciam a vontade da próxima turma que subia ao convés. O Republic P-47 Thunderbolt tinha uma silhueta de contradição. Era enorme,
mas ágil em baixa altitude. Foi projetado com um motor turboalimentado para a escolta em grande altitude, mas muitas vezes era usado em ataque ao solo. Seu motor radial, teimoso e resistente, precisava de espaço, e esse volume permitia levar armamento como poucos caças conseguiam. Comandantes de campo aprenderam a explorar essa autonomia. Thunderbolts podiam ficar rondando sobre o alvo. E então, com um rugido, mergulhavam e espalhavam uma coluna de tanques com foguetes e metralhadoras. Pilotos que antes buscavam glória em combate aéreo se viram em um novo papel, parte da coreografia de armas combinadas que permitia a ruptura. A contribuição do Thunderbolt não era só poder de fogo, era o modo como obrigava unidades alemãs a se esconder, a se mover só à noite, a aceitar atrasos que viravam paralisia estratégica. E havia o F-4U Corsair, ave de asas recortadas. Os problemas iniciais em porta-aviões quase o tiraram da história da Marinha. Mas ele foi resgatado por esquadrões de fuzileiros navais em pequenos campos avançados. Quando pilotos de Corsair voltavam de metralhar depósitos de suprimentos alemães, vinham com o rosto sujo de combustível e poeira. Quando contavam que o avião seguia firme com a bolha estilhaçada, os homens em terra passaram a acreditar na máquina de outro jeito. O Corsair ensinou uma lição dura sobre adaptação. Um avião rebaixado por peculiaridades de pouso virou ferramenta de terror contra comboios em rota, quando entregue a equipes que operavam de pistas mais curtas e em apoio mais próximo. A virada de vexame em porta-aviões para a peça-chave na linha de frente mostra como doutrina e desespero criativo transformaram desempenho bruto em vantagem decisiva. Por trás desses arcos amplos, há pequenas verdades teimosas que mudam como um veterano lê o céu. Pilotos descobriram que dutos do radiador podiam servir também como propulsão, que a posição da blindagem salvava mais vidas do que reduzir peso, que um teto de flak deixava formações em alta altitude quase indefesas sem escolta, e que certos projetos, feitos para resistência ou para robustez, encontrariam sua vocação natural não no desenho original, mas na improvisação desesperada do combate. Havia gargalos de produção também. As fábricas faziam células de avião em série, mas pilotos treinados não surgiam de um dia para o outro. Por isso, ajustes táticos importavam tanto, como lançar Spitfires em varreduras baixas e usar Thunderbolts para interdição em vez de escolta. Os homens em terra sentiam isso como um laço apertando. Oficiais de logística sentiam como consternação. Comandantes de linha de frente sentiam como poder de pressão. O clímax veio na campanha de verão que se seguiu aos desembarques nas praias da Normandia. Nesse momento, os caças aliados se uniram como uma arma de negação. Colunas alemãs tentando recuar ou reforçar eram caçadas por aviões que chegavam com regularidade assustadora. A carga de foguetes e metralhadoras de um Thunderbolt podia parar um batalhão Panzergrenadier no ato. Uma esquadrilha de Mustangs podia aparecer sobre uma ponte e ver os vãos desabando sob o peso de incendiárias e passadas de metralhamento. Spitfires, Corsairs e Hellcats caçavam caminhões e motos, destruindo linhas de suprimento com precisão que transformava combates locais em consequências estratégicas. O som de um motor de caça se aproximando virou sinônimo de pavor. Soldados na estrada aprenderam a se deitar nas valetas e rezar. Comandantes aprenderam a temer se mover durante o dia. Aquela interdição concentrada foi o momento de alta intensidade em que máquina, treinamento e doutrina se uniram para quebrar a capacidade de manobra do inimigo. Quando a fumaça baixou, o custo ficou claro. Pilotos que confiaram nessas máquinas pagaram com carne e osso. E as fábricas que os produziram às vezes superaram a aritmética sombria das perdas humanas. O balanço final não é uma contagem de vitórias. É o reconhecimento de que, em 1944, os caças aliados fizeram mais do que vencer combates aéreos. Eles privaram o inimigo do recurso militar mais precioso, a capacidade de se mover quando e onde quisessem. Essa privação acelerou o colapso, encurtou campanhas e salvou vidas na escala de batalhões e divisões, mesmo enquanto tripulações individuais pagavam o preço mais alto. Anos depois, veteranos ainda sentiam a sensação de um Merlin
ou de um Packard Merlin saltando a vida sob seus joelhos. Um ronco de motor familiar, como uma memória de aço e de perda. A lição é simples e incômoda. Superioridade aérea significou mais do que supremacia no céu. Ela se tornou o meio pelo qual uma aliança industrial estrangulou a logística do adversário. E nesse estrangulamento mecânico, a guerra na Europa chegou aos seus capítulos finais.